Você já ouviu falar sobre a escola literária, que é a maior contraposição possível ao romantismo, e a escola literária que deu luz ao maior escritor brasileiro que já existiu? Sim, esse é o realismo. Assim como todas as escolas literárias, a gente precisa entender o contexto do que estava acontecendo na época, né? O realismo nasce em meados do século XIX na Europa. E no Brasil ele chega por volta da década de 80 do século XIX. Para você entender um pouco melhor o contexto do que estava acontecendo na época, é, o Brasil estava passando pela abolição e por uma luta muito grande contra a cultura escravagista no país. A gente estava na época do Segundo Reinado, na maior parte do realismo a gente também passou pela proclamação da República, né? Além disso, a gente estava com uma onda muito grande do evolucionismo, do socialismo, do positivismo e do determinismo, que essas linhas, né, da sociologia e da filosofia influenciaram bastante também a literatura realista. Outros dois pontos muito importantes de comentar é que o Rio de Janeiro tinha passado a ser a capital do país e a gente estava passando pela segunda revolução industrial no mundo, o que acabou abalando muito a sociedade e ela estava chegando aos poucos no Brasil. Algo muito importante de você entender é que o realismo ele vem depois do romantismo, ele é uma sequência do romantismo. Então a gente vem tendo o romantismo com toda a sua linha de idealização, de busca por um ideal grande, por um sentimentalismo muito grande. E o realismo vem para quebrar isso. Ele vem para mostrar a realidade de forma clara, objetiva. O realismo ele faz uma contraposição ao romantismo de forma muito grandiosa. Tipo, ele é 100% o contrário do romantismo. Ele é antirromancista. Além disso, a obra que deu início ao realismo no Brasil foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. A gente já falou sobre esse livro, eu vou deixar aqui em cima ou aqui em cima, eu não sei onde aparece o card, mas vai estar aparecendo aí. Continuando, o que deu início ao realismo no mundo foi o livro Madame Bovary, né? Que é outro livro que a gente também vai deixar aqui no card, porque a gente tem um vídeo sobre ele. Com o realismo, a literatura ela passa a ser utilizada para fazer crítica social à sociedade. Dentro do realismo, existe uma crítica muito forte à burguesia hipócrita da época. A sociedade da época estava dividida entre uma classe burguesa e a classe operária, né? A gente tem ali um boom muito grande capitalista dentro do mundo e a literatura do realismo ela é uma literatura muito psicológica, muito social, muito realista. Ela trabalha a realidade de um jeito muito objetivo, de uma forma muito clara, de uma forma muito racional. Isso é algo muito incrível. Ela tem uma literatura muito fácil e objetiva, né? Se a gente ler esses clássicos hoje, vai parecer que é uma literatura muito difícil, mas pra época era muito fácil de se ler. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, já curte, comenta, compartilha, diz o que você achou desse vídeo, né? O que você tá achando dele, o que você tá achando do nosso canal também. Seu feedback é muito importante e ajuda a gente a crescer nosso canal e a evoluir muito. Obrigado, valeu! Agora a gente vai trabalhar algumas características principais do realismo. Ele tem um retrato muito forte da realidade. O realismo ele busca, dentro de seus livros, retratar de forma fiel o cotidiano das pessoas, né? O que elas passam, principalmente quando dos livros você vê uma crítica à burguesia, mesmo que de forma irônica. Os livros retratam de forma muito fiel a sociedade da época, os acontecimentos da época e assim por diante. Existe uma crítica social à burguesia e à sociedade, à desigualdade social muito forte. Os personagens são baseados em seres humanos, né? Reais. A forma que os personagens reagem e vivem tem uma psicologia muito fiel à realidade. Os seus sentimentos, o jeito deles agirem é completamente muito fiel. Tô fazendo essa ênfase, né, à realidade, porque
esse é um dos principais aspectos do realismo. Ele é completamente anticlerical, né? Ele faz uma crítica também muito forte à cultura católica da época, ao clero e assim por diante. Ela tem uma influência muito forte do cientificismo e do positivismo, que essa linha filosófica, né, que trabalha muito a racionalidade, a objetividade, ela se encontra de maneira muito forte, muito clara dentro dos livros do realismo. Duas coisas que a gente não pode deixar de esquecer é que os heróis dentro do realismo, eles são frágeis, eles são vulneráveis. Diferente dos heróis idealizados do romantismo, aqui a gente vê heróis que são frágeis, que são vulneráveis, né? Que são humanos de verdade, com sentimentos, sabe? Que você olha, você consegue se identificar com eles. Isso é muito incrível. Quando você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, você percebe sentimentos muito reais e muitas das vezes você pode acabar até se identificando com alguma coisa que os personagens dentro do livro passam e sentem. O segundo ponto é que o realismo, ele trabalha os valores morais de seus personagens de forma muito clara. Ele tem todos os seus personagens têm valores morais e éticos muito claros, muito próximos da realidade. E ele demonstra, de forma muito clara e detalhada a psicologia de seus personagens e é muito detalhado também até mesmo os ambientes onde os personagens vivem, onde acontecem as histórias e assim por diante. Algumas curiosidades muito grandes do realismo é que seu primeiro livro foi lançado em 1856, seu nome é Madame Bovary, e por ele retratar a sociedade, fazer uma crítica social muito grande à burguesia da época, né, e como ela vivia, o seu autor, o Flaubert, ele foi processado. E ele foi processado também principalmente por seu primeiro livro, onde uma mulher tem um papel ativo dentro da história, onde ela é dona de si, e onde ela toma suas próprias decisões, onde ela faz aquilo que ela quer, do jeito que ela quer, e onde ela também é um personagem aprofundado, complexo. Isso era muito difícil acontecer. E por ela ser um personagem tão ativo assim, e tomar suas próprias decisões, cometer adultérios, que é algo que vai completamente contra, né, a moral e a ética da Igreja Católica na época, isso fez com que seu autor, o dono da livraria, o dono da revista, né, no caso, onde ele lançou, e o dono da gráfica, onde o livro foi lançado, fossem processados. Eles tiveram, né, absolvição, mas eles foram processados por causa disso e isso fez dar um boom muito grande no livro. A gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vai estar aí no card, que é desse lado ou desse lado. Outra curiosidade muito grande é que o realismo, ele é um movimento estético, ele é um movimento artístico. Assim como o romantismo, ele é um movimento que atingiu tanto a arte, né, porque ele começou pela arte, foi para a literatura e atingiu até mesmo o teatro. Alguns dos principais nomes do realismo é Machado de Assis, né, que é o maior escritor brasileiro que já existiu, com Quincas Borba e Brás Cubas, que é o seu maior livro e um dos maiores clássicos da literatura mundial. Júlia Lopes de Almeida, que é escritora de A Falência, A Família Medeiros, e Raul Pompeia, que é o escritor de As Joias da Coroa. A literatura, ela é uma das melhores formas de você entender a realidade, compreender como uma sociedade vive em certa época. Então, você entender o realismo e ler livros do realismo vai fazer com que você entenda a sociedade burguesa de 1880, as críticas sociais que eram feitas na época, o que os autores, né, passavam na época, que a sociedade em si estava passando. Quando você entende a literatura e quando você lê livros, você consegue entender tudo que se passa na cabeça de uma sociedade inteira, independente da época, independente do que as pessoas estavam passando. E por isso, literatura é tão importante. Literatura faz você entender o mundo de um jeito que você não entenderia de outras formas ou com outros estudos. É por isso que literatura é tão importante, por isso que leitura é tão importante. Então,
Leia livros do realismo, leia livros do romantismo, leia livros do trovadorismo e, cara, leia livros. É uma forma muito importante de se entender a realidade, de se ter mais empatia e de fazer coisas muito importantes. E foi meio difícil filmar esse vídeo, então por favor curte, compartilha, comenta. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Às vezes é complicado mesmo, mas tamo aí, tamo indo. E os últimos leitores do mundo vão dominar o mundo, e é isso. Muito obrigado.